Fala pessoal, Vini Veiga aqui para a gente falar sobre assuntos teóricos e práticos das apostas esportivas. E bom, eu já vou começar o vídeo porque eu não gosto de apresentações muito longas, né? Hoje eu vou falar sobre longo prazo, né? A palavra longo prazo se tornou um mantra nas apostas esportivas, né? Acho que, inclusive até de um jeito pejorativo e negativo, do sentido que um tipster fica, sei lá, um ano inteiro hedge, 2 anos hedge e fala no longo prazo, né? Assim, até quando o longo prazo ele te sustenta, né? Até quando deixa de ser longo prazo e passa a ser apenas, né, falta de qualidade, né? Falta de vencer o mercado, né? Então eu vou dar dois exemplos aqui práticos para vocês e fiquem livres para discordar, para comentar, para achar ruim e tudo mais, não tem problema nenhum. Isso aqui é um espaço para a gente conversar sobre aposta, para a gente entender o lado teórico da aposta e também prático, né? Então eu quero juntar os dois, não quero ficar só na teoria. Então, assim, é um assunto interessante de abordar, até pra gente desmistificar, né? Porque tem essa coisa de que tudo a longo prazo, né? Assim, 10 anos no REC seguido, mas longo prazo. Não, não é assim, né? Então a gente tem que traçar uma linha, a gente tem que entender o que se encaixa nessa discussão e o que não se encaixa nessa discussão. Então vamos lá. Bom, separei duas planilhas aqui, né? A planilha A, como vocês podem ver aqui, e a planilha B, né? As duas têm o mesmo resultado, né? Que é 7,95, né? Tipo, unidades somadas após 7 meses no ano, né? Então, deixa eu só consertar um pouquinho aqui. Então, após 7 meses no ano, fiz de maneira bem genérica, tá? Não fiz baseado no desempenho de nenhum tipo. Isso aqui é só uma planilha padrão genérica, né? Então, em cada mês eu botei 90 backs, né? Com a maior de média de 1,80. Então, realmente bem genérico, né? Isso para as duas planilhas, tá? Então, as duas aqui tem 7 meses de aposta e as duas aqui têm números iguais, 7,95. Só que é o seguinte, né? Tipo, a gente pode ver essa planilha de duas maneiras diferentes. E para mim, tipo, em uma delas tem longo prazo e para outra não tem, né? Mas como assim? Eu vou explicar para vocês, né, o que se encaixa no meu conselho de longo prazo e o que não se encaixa no meu conselho de longo prazo, né? Então vocês vão aqui, ter uma ideia sobre o que eu penso sobre isso. Então, tipo, a gente vai analisar as duas planilhas aqui juntos para chegar nessa conclusão. Não é um vídeo muito longo, né, como vocês podem ver por aqui na barrinha, então eu vou tentar ser o mais rápido e direto possível. Bom, nessa planilha A aqui, como vocês podem ver, a gente tem, são 7 meses de trabalho, né, e a gente tem aqui 4 meses green, né, e 3 meses reg. Inclusive esses 2 meses, esses 2 últimos meses aqui somando para menos 21, né. Mas só que a gente tem aqui os 5 primeiros meses somando para 29. Então, o que eu penso sobre isso, né? Então a gente vê que nesse tipo, exemplo aqui, que tem janeiro, fevereiro, tipo, abril e maio positivo, né? Relativamente bem positivo, e só em março que saiu um pouco, né? Que ficou -2 aqui. Ou seja, nos primeiros 5 meses do ano, a planilha A ela teve um excelente desempenho com mais 29, né? Então isso mostra pra gente que é um tipster que tem já, né, tipo, um método definido e que num espaço de 5 meses ele consegue bater a casa de aposta com bons resultados, né? Porque mais 29 em 5 meses a gente tem tipo, uma média de basicamente 5,8 stakes por mês, o que é um excelente retorno. Só que a gente tem esses últimos 2 meses hipotéticos aqui na nossa planilha do nosso amigo Fantasma, que ele ficou -21, né? Então ele pegou junho e julho, uma bad run fodida, pegou -21, né? Então, o que isso quer dizer, né? Isso quer dizer que num período de 450 bets, né, como vocês podem ver por aqui, ó, nos 5 primeiros meses do ano, ele ficou mais 29. Ou seja, tipo, teve tipo, uma amostra grande desse desempenho dele durante quase 500 apostas, em que ele ficou mais 29, e aí, num período de apenas 80 bets, ele ficou -21, né?
Então, o que que isso quer dizer? Que se a gente dobrar essa perna aqui, ou seja, se a gente fizer uma simulação do trabalho dele nos próximos 5 meses, aqui, é provável que esse chipster volte a ser o chipster dos 5 primeiros meses do ano. Ou seja, que esses 2 meses aqui sejam fora da curva, que isso não representa o trabalho dele como apostador, que foram meses em que a coisa desandou, né? Seja por lá qual motivo, né? E aí aqui pode ser 1 milhão de motivos para o tipster ter esses 2 meses aqui hedge. Mas, né, quando a gente olha no longo prazo da coisa, né, o que significa longo prazo? Significa você entender que numa hipotética amostra para o futuro, qual chipster vai se sobressair, né? Vai ser tipo o chipster de junho e julho ou vai ser o chipster dos primeiros 5 meses do ano? Aqui me diz que no futuro longo prazo, né, num hipotético longo prazo, seriam esses 5 primeiros meses. Então, assim, para mim, a planilha A está clara dessa maneira, né, que eu expliquei. Agora, na planilha B, né, aqui a gente tem o mesmo resultado, 7,95. A gente tem os mesmos parâmetros de quantidade de apostas, de odds média. Então é exatamente igual. Só que é o seguinte, aqui a gente tem um parâmetro de um tipster que teve basicamente todo o seu green no ano acumulado no primeiro mês, né, em janeiro. Então aqui ele ficou mais 7,41, né? Então teve esse excelente mês. E aí, nos outros seguintes 6 meses, ele ficou mais 0,54. Né? Então, o que isso significa? Né? Isso significa que, para mim, o tipster da planilha B, ele não é janeiro. Né? O que representa ele não é janeiro. Para mim, o janeiro positivo dele é o que foi fora da curva. Entende? Então, o normal dele, cara, são essas aqui, 540 bets, né? Na verdade, são essas 540 bets aqui, de fevereiro a julho, em que ele ficou mais 0,54, né? Então, assim, para mim fica bem claro isso, né? São dois tipos que chegam para agosto com exatamente o mesmo resultado, né? Só que assim, esse carinha aqui da planilha B, né, o normal dele, porque ele já teve uma amostra de 540 bets, então é um cara que voluma bastante aqui, o nosso amigo. O normal dele é isso aqui, ó. Mais 3, menos 3, mais 1, menos 4, mais 1, mais 1. Ou seja, num período aqui de extremo longo prazo, na minha visão, porque quando você já acumula 540 bets, que assim, você já tem a variância vai embora, né? Seja positivamente ou seja negativamente. Aqui a gente tem já um modelo sólido de quem é o nosso amigo da planilha B, né? Então, para mim, fica muito claro que assim, mais 0,54 é o que ele representa após um período de 6 meses e não esse mais 7,41. Isso aqui em janeiro é que para mim soa como fora da curva, né? E isso tudo aqui, esse resto aqui todo para mim soa como a média dele. Ao contrário do nosso carinha da planilha A, em que a maior amostragem dele, que são 450 bets, diz que ele é um tipster mais 29 nesse período, que ele é um tipster de mais 5,8 por mês, né? E que esses 2 meses aqui foram fora da curva e que já ele retoma aqui. Então, se a gente fizesse uma simulação lógica, é claro que na aposta isso aqui vai variar muito de modalidade para modalidade, de tipster para tipster. Isso aqui não é uma receita de bolo, isso aqui é só um jeito da gente ter uma diretriz na hora de ler planilhas, né? E na aposta tudo tem a ver com cálculo e risco, né? Então isso aqui nunca vai ser exato. Só que se a gente fizer uma projeção de acordo com o que ele já fez nos 7 primeiros meses do ano, o cara da planilha A tem muito mais chance de lucro, né, no ano, ou seja, para fechar esse ciclo aqui de 12 meses, do que o cara da planilha B, né? Porque se a gente fizer aqui a média dele, vamos pegar uma média boa dele dos próximos 5 meses, né, da planilha A,
A média é ele somar ali por volta das 30 unidades, enquanto a média desse cara aqui é somar 0,54 de média total, né? Então, assim, percebem que são caras que têm exatamente o mesmo resultado, o mesmo número de bets, né? Tipo, a mesma odd média. Mas só que quando você se aprofunda um pouco mais na planilha, quando você entende mais sobre como que ela realmente funciona, você percebe que são dois casos bem diferentes, né? Então é isso, né? Para deixar vocês discutirem, vamos trocar ideia, vamos conversar sobre esse tipo de planilha, né? Sobre esse tipo de situação, porque o número geral das unidades no fim do mês, né? Ou no fim do ano, ele não tem que ser olhado de maneira pura e única, né? Ah, fulano fez mais 20 e fulano fez mais 17. Então, fulano que fez mais 20 é melhor. Não, não necessariamente, né? A gente tem que olhar todos esses fatores dos últimos meses para entender qual que é o padrão, né? Acho que a palavra fundamental aqui é entender qual é o padrão. O padrão é ele positivo ou o padrão é ele no REGT, né? Então é isso, né, pessoal? Discutem, comentem, vamos trocar ideias sobre esse tipo de assunto, que é um assunto teórico aqui, né, mas eu tentei jogar um pouquinho de prática para vocês terem uma noção maior. Mas é bom a gente discutir para cada vez mais a gente ter, né, uma noção mais aprofundada das apostas. É isso, meus amigos. Comentem, curtam, deem like, é isso. Se inscrevam no canal que eu vou fazer mais vídeos sobre apostas esportivas. E é isso. Até a próxima.